A história começa com um rapaz acordando em completa escuridão, confuso e se perguntando aonde que ele está. No início ele não consegue ver absolutamente nada, só que pouco depois ele percebe uma luz fraquinha surgindo lentamente na sua frente. A luz vai ficando mais forte e ele percebe que ela vem ali e do nada parece ser o interior de uma casca de ovo. Uma parte da casca estava quebrada, permitindo que ele enxergasse do lado de fora. E através dessa abertura ele consegue perceber que ele estava numa floresta. Isso só levanta ainda mais perguntas, especialmente quando ele se dá conta de que ele não consegue mover o próprio corpo. Antes que ele possa refletir muito sobre isso, uma tela de status surge do nada diante dele, e ao ler essa tela, ele fica paralisado e em choque, porque claramente está escrito que ele é um ovo de dragão. E isso deixa ele completamente confuso. Depois, a janela de status se abre por completo e uma voz divina anuncia que aquela janela ali exibe todas as habilidades atuais que ele tem, junto com valores numéricos, né, para facilitar todo o entendimento dele e tudo mais. Ainda desnorteado, ele tenta falar com voz divina ali, exigindo algumas explicações sobre o que diabos estava acontecendo, só que a voz responde calmamente que não pode explicar nada, porque ele ainda está no nível 1. Isso só irrita o garoto mais ainda. Na sua frustração, ele balança levemente o seu corpo e faz com que ele caia da árvore onde ele estava apoiado. Ele bate no chão, começa a rolar morro abaixo, né, de uma forma incontrolável, até chegar ali num rio. Sentado ali, ele percebe que ele conseguiu ver o seu reflexo na água. E olhando com atenção, ele ficou chocado, constatando de que o reflexo realmente era de um ovo de dragão. Vendo o quanto ele estava perdido, a voz divina decidiu pegar mais leve e finalmente deu uma explicação adequada sobre a sua situação. Ela explicou que ele é de fato um ovo de dragão, que nesse mundo é classificado como um monstro de rank F. Se a sua casca se quebrasse completamente, ele morreria do nada, né, instantaneamente ali, o que significa que ele já estava correndo um grande risco quando criou aquele pequeno orifício, né, para poder enxergar. A voz divina, ela continua explicando que, embora os ovos de dragão eles estejam no nível mais baixo da cadeia alimentar, eles têm o potencial de crescer e se tornar dragões aterradores com o tempo. Então, cara, ele vai se tornar um bichão. Só que isso só acontece se ele conseguir sobreviver por tempo suficiente. Como os ovos de dragão são considerados uma iguaria popular entre os monstros, obviamente, eles não possuem pernas, a única forma de locomoção deles é rolando. Mesmo depois de ouvir isso tudo, ele ainda não entende completamente o que estava acontecendo com ele. Então decidiu ficar num único lugar ali, porque era perigoso demais ele sair se movimentando. Ele começou a rolar o mais rápido possível depois disso, tentando se afastar o máximo que ele conseguia. Infelizmente, isso levou ele a rolar para fora de um pequeno penhasco. Aí as coisas pioraram, né? Já dá para imaginar o que aconteceu. Ele foi caído ali, no caso tem caído bastante ultimamente. Por causa disso, o sistema anunciou que a resistência às quedas dele aumentou de nível para o nível 2. Ainda assim, a queda reduz os seus pontos de vida, lembrando ele de que ele precisa ser mais cuidadoso. Percebendo que ele estava ferido e exausto, ele decidiu tirar um cochilo para se recuperar. Como esperado, quando ele acordou, o HP dele estava completamente restaurado. Isso confirma para ele que dormir recupera totalmente a sua barra de vida, o que ao menos lhe daria uma pequena sensação de alívio nesse novo mundo estranho e perigoso. Depois disso, ele continua rolando por aí, enquanto pensa consigo mesmo, se perguntando o que exatamente vai acontecer quando ele finalmente chocar. Ele se questiona se um dia ele vai se tornar um dragão gigantesco e se forçado a lutar sem parar só para ele poder sobreviver. Enquanto continua rolando, perdido nos seus pensamentos, ele de repente para e nota um inseto gigante. Não estava muito longe dali não, ele sentiu um perigo e rapidamente se escondeu atrás de uma árvore, usando imediatamente a sua habilidade de avaliação. O resultado mostrou uma criatura apelidada como comedora de ovos, exatamente como o nome sugere. No momento em que o inseto percebeu ele, já foi direto, começando a persegui-lo com clara intenção assassina. Ele saiu rolando o mais rápido que ele conseguia, mas até ele sabe que ele não seria capaz de fugir para sempre, né? Só rolando. E nesse ritmo ele acabaria sendo alcançado. Então ele percebe que ele precisa ganhar vantagem de alguma forma. O verme o persegue incansavelmente até a beira de um penhasco e no exato momento em que a criatura salta para frente, tentando engolir ele inteiro, ele desvia no último segundo usando toda a força que possui. Ele se choca contra o monstro que consegue empurrar ele para fora do penhasco. E a criatura despenca pela encosta abaixo e morre instantaneamente. Essa se torna a primeira batalha que ele venceu, e o sistema anuncia imediatamente que ele ganhou 12 pontos de experiência e agora alcançou o nível 5. Por causa disso, todos os seus atributos são totalmente maximizados. Além disso, ele cumpriu os requisitos para a evolução, recebendo a opção de escolher entre evoluir para um dragão bebê ou um pequeno dragão. Como não fazia ideia de qual era a diferença entre os dois, o sistema interveio e explicou. O pequeno dragão era como se fosse uma raça anã de dragões. Embora seja considerado pequeno em comparação com os outros dragões, seu tamanho adulto ainda é maior do que de um urso comum, e ele é amplamente conhecido pelo seu poderoso ataque de sopro de fogo. Já o dragão bebê, segundo o sistema, não é muito adequado para combate por conta das suas garras e presas que são curtas. Só que ele possui um potencial imenso e pode eventualmente evoluir para muitas espécies diferentes de dragões.
Naturalmente, dragões bebês são considerados uma iguaria valiosa, tanto por monstros quanto por aventureiros, o que significa que são constantemente caçados. Aonde quer que apareçam, eles sempre vão ser caçados por todos. E como era de se esperar, ele escolheu pequenos dragões, porque claramente é uma opção muito mais segura para a sobrevivência. Só que imediatamente depois de fazer a escolha dele, a voz divina colocou os braços ao redor dele e lhe diz para não se limitar. Ela explica que tem grandes expectativas em relação a ele e que ele deveria sempre mirar no topo. Ouvindo isso, ele ficou confuso, começou a se perguntar se a voz divina só disse aquilo porque ele escolheu o pequeno dragão, simplesmente por ser uma opção mais segura, em vez de se arriscar. E aí ele se lembra de como o sistema mencionou que o dragão bebê tem um grande potencial para evoluir, né, para se tornar muito mais bravo por muitas formas diferentes. E a partir disso ele começou a suspeitar que o pequeno dragão talvez não conseguisse evoluir muito longe ou possivelmente nem evoluir depois de certo ponto. Com isso em mente, ele acabou decidindo escolher o dragão bebê. Porque, cara, ele não queria arrependimentos, né? Mesmo que seja arriscado, ele não quer olhar para trás no futuro e pensar que ele fez a escolha errada, que ele se limitou por medo. O sistema aceitou sua decisão e concedeu o seu desejo. No instante seguinte, o corpo começou a mudar enquanto ele se transformava num dragão bebê amarelo, exatamente como solicitado. Junto com essa evolução, ele ganhou uma grande quantidade de novas habilidades e todos os seus atributos anteriores são significativamente aumentados em comparação aos anteriores, né? No entanto, apesar de ter evoluído, seu HP e MP não se recuperaram depois disso, o que significa que ele ainda está exausto e vai precisar de um bom descanso antes de se esforçar mais. Quase que imediatamente depois de perceber isso, né, o estômago dele começou a roncar alto, deixando claro que ele precisa comer alguma coisa em breve. Ele olha para o verme que derrotou anteriormente e, para sua surpresa, agora ele parece até meio apetitoso. Ele percebe que se quiser continuar ficando mais forte, precisa de proteína, e com esse pensamento, seus instintos de dragão entram completamente em ação. Sem hesitar mais, ele devora o verme, e depois de comer, ele se deita e adormece. Quando acorda na manhã seguinte, ele se sente muito energizado e revigorado depois de uma boa noite de sono. Ele vai até o rio para ver o seu reflexo, e é nesse momento que ele reconhece completamente que ele foi reencarnado nesse mundo. Só que o que ele acha estranho é que, pô, não tem nenhuma lembrança da sua vida passada. Ele não consegue se lembrar de quem ele costumava ser, que tipo de vida ele levava, ou sequer se era um garoto ou uma garota. Enquanto ele pensou nisso, ele se virou, percebeu vários vermes ali, sombrios atrás dele, e dessa vez, em vez de fugir, ele avançou contra os vermes. Usando as suas habilidades, ele eliminou a primeira leva em tempo recorde, e à medida que continuava derrotando mais deles, eles bloquearam as habilidades adicionais, o que tornou a luta ainda mais fácil e eficiente. Depois de acabar com todos, ele começou a sentir fome novamente. Só que ele não quer comer os vermes sombrios, né? Já que eles tinham um gosto horrível da última vez. Então ele avista ali alguns cogumelos por perto e decide experimentar eles nesse lugar. Isso rapidamente se mostra uma péssima ideia, porque ele logo percebe que os cogumelos são venenosos. E depois de lidar com as consequências, ele decide firmemente que nunca mais vai comer cogumelos aleatórios de novo. Com essa lição aprendida agora, ele segue para mais para dentro da floresta em busca de presas, né, de verdade, já que realmente ele não quer continuar sobrevivendo apenas com vermes sombrios. Ele explora ali por um tempo, até ele avistar um lobo cinzento nas proximidades. E mesmo sendo maior do que ele ainda consegue usar o seu sopro do bebê dragão ali, né, do soco do dragão, para poder derrotar ele. O fogo queima levemente a pele do lobo e, sentindo o cheiro, ele percebe que parece exatamente cheiro de churrasco. Curioso, ele usa o seu sopro de bebê para grelhar ele um pouquinho mais e quando finalmente dá uma mordida, descobre que está absolutamente delicioso. Depois disso, ele encontra outro lobo cinzento, derrota ele quase que instantaneamente e faz isso. E isso faz com que ele acabe subindo do nível 20 para o 25. Com isso, ele percebe que ainda precisa ganhar mais 5 níveis antes de finalmente poder evoluir de novo. Assim que o lobo está morto, ele começa a grelhar ele como antes, levemente, percebendo que está começando a se acostumar a viver como um dragão. Caçar, lutar, comer dessa forma está se tornando algo muito normal para ele. Ainda assim, mesmo ficando mais forte, ele tem apenas a voz divina para poder conversar, e isso começa a ser muito solitário e entediante. Por causa disso, ele acaba desejando poder ter o seu próprio melhor amigo ao seu lado. Esse desejo é atendido muito mais rápido do que ele espera, porque pouco depois ele de repente ouve algumas vozes vindas de alguns lugares meio distantes. Ele não consegue entender a língua que eles estão falando, e mesmo assim ele se sente aliviado ao ouvir essas línguas, porque sabe que aquelas vozes pertencem a humanos. Ele rapidamente se esconde atrás de uma árvore próxima, observando com cuidado, avistando um pequeno grupo de aventureiros se aproximando. No início, ele pensa em se mostrar e tenta falar com eles, mas então se lembra de que é um dragão. Por causa disso, ele se pergunta se eles poderiam atacá-los no momento em que o vissem. Ainda assim, ele pensa um pouquinho, e como ele é pequeno, parece inofensivo e até meio fofo, ele pensa que talvez vejam ele como alguém normal, não como uma ameaça. E ele chega a considerar a possibilidade de que possam até manter ele como animal de estimação. Com esse pensamento esperançoso em mente, ele sai de trás da árvore e se coloca diante deles.
fazendo o máximo para agir de uma forma fofa e nada ameaçadora, mas infelizmente o plano falha completamente. Os aventureiros não veem ele como fofo, de maneira alguma, em vez disso eles só enxergam uma presa de carne valiosa. Sem hesitar, o líder do grupo sai golpeando no peito com a espada dele e logo em seguida um homem usa uma magia que entorpece todo o corpo dele, tornando impossível se mover corretamente. Ele tenta fugir desesperadamente, mas o corpo não responde por causa do efeito de dormência, do feitiço. Enquanto ele fica ali indefeso, ele observa os aventureiros caminharem lentamente na sua direção, claramente se preparando para matá-lo. Nesse momento, ele percebe o quão tolo ele foi, acreditando que um dragão poderia algum dia fazer uma amizade com os humanos. Depois de tudo que ele suportou, de todos os esforços que ele fez para poder evoluir e sobreviver, parece que tudo estava prestes a acabar em uma morte sem sentido e completamente inútil. Justo quando o líder ergueu a arma para se preparar para dar o golpe final, uma aventureira se adiantou de repente e impediu ele. Ela disse que não tem necessidade de matar um dragão tão pequeno, fofo e de aparência inocente. Confuso, ele se pergunta se o dragão ainda está vivo, e depois de alguns segundos ele começa a sentir uma sensação quente se espalhando pelo seu corpo. Olhando para cima, ele percebe que a aventureira estava usando uma magia de cura nele, e ele rapidamente utiliza a habilidade de avaliação e descobre que o nome dela é Maria. Mesmo com o seu MP baixo, ela ainda assim escolhe curar ele. Maria continua falando com ele. Depois de um curto período, o sistema anuncia que ele adquiriu a habilidade de idioma grego, o que lhe permitiria compreender a linguagem humana com mais clareza e evoluir ela, né? No entanto, esse momento calmo e gentil não dura muito não, cara. De repente, gritos altos começam a vir de algum lugar na frente. Maria corre ali e conhece instantaneamente as vozes como sendo dos seus companheiros. Sem pensar, ela tenta ajudá-los. Antes que ela consiga ir, ele segura o seu braço e desesperadamente sinaliza para que ela pare, avisando que quer que esteja na frente é perigoso demais para ela enfrentar sozinha. Mesmo assim, Maria solta e corre, deixando ele para trás. Ele percebe que não pode simplesmente ficar parado enquanto a garota que salvou a sua vida estava em perigo. Reunindo sua coragem, ele força o seu corpo a se mover e corre atrás dela. Quando finalmente ele chega no local, o medo dele se aprofunda ainda mais vendo um monstro contra o qual eles estavam lutando. Era um dragão de rocha, um monstro de rank C. Para piorar ainda mais a situação, ele possui 197 GP, o que significa que seria necessário causar uma quantia enorme de dano nele para poder derrotá-lo. Maria já foi ferida pelo monstro e quando ele grita, chamando por ela, o dragão da rocha volta a sua atenção para ele. Encarando a criatura gigantesca agora focada nele, ele congela de medo, incapaz de se mover, e se pergunta se é assim que tudo realmente chega ao seu fim mais uma vez. O bebê escapa da morte com um salto e depois de se esconder nos arbustos, ele pensa como foi estúpido e acredita que poderia vencer o trabalho junto com os humanos. Aliás, ele também se questiona de que forma aquele sujeito deveria ser um anão, já que a coisa é meio enorme. Então, ele vê um cara lá caído no chão e percebe que, embora ele ainda esteja vivo, o inimigo está atrás dela. Determinado a impedir que ela seja morta dessa vez, o bebê corre na sua direção, mas é interrompido no meio do caminho por pensamentos intrusivos que lhe dizem para fugir. De repente, a voz divina toma conta do seu corpo, se provando admitir para si mesmo que realmente não possui habilidades necessárias para derrotar uma criatura daquele tamanho. Ainda assim, ele se recusa a simplesmente abandonar alguém que salvou por muito tempo atrás, e com isso o bebê avança na direção do oponente, e quando é atacado pela cauda, ele rola e ganha o título de Rei da Evasão, conseguindo até atingir a cabeça do inimigo usando esse mesmo movimento. Quando caiu no chão, o nosso querido dragãozinho percebe que o mago do grupo já bateu as botas, mas o guerreiro ainda está vivo, mantendo em mente que ele ainda pode salvar essas pessoas. O bebê continua usando a sua técnica de rolagem para lidar com o inimigo. Tendo desenvolvido um grande domínio dessa habilidade depois de passar tanto tempo como um ovo, é claro que a sua ideia não é derrotar o monstro, mas atrair ele para longe para então retornar e resgatar as pessoas. Mesmo assim, o dragão de pedra pisa no chão e levanta uma enorme quantidade de terra, atingindo o bebê diretamente, que fica chocado, percebendo que essa coisa ainda possui um ataque em área. Por esse motivo, sabendo que desviar não é muito eficaz, o bebê salta em direção ao inimigo e lança um soco de fogo. Só que o inimigo se regenera, deixando ainda mais claro que pode ser derrotado. Ainda assim, o pequeno vê isso como uma chance de colocar mira sobre o ombro e escapar. Só que, no momento, ele olha para o homem que ainda está vivo, mas sabendo que não tem tempo para salvar os dois, decide ao menos levar a garota. Enquanto carrega Maria ali para um local mais seguro, o dragão percebe que ele está perdendo HP por causa do sangramento. Em uma tentativa desesperada, ele tenta conjurar uma magia de cura, mas logo percebe que ele precisa agir em vez de depender de uma fantasia ali na sua cabeça. Então, ele usa o olfato aguçado para descobrir de que direção Mira veio, na esperança de encontrar algum lugar seguro, e depois de identificar o cheiro humano, ele corre nessa direção com grande esforço, precisando dobrar sua velocidade. E aí, é quando é atacado por uma matilha de lobos cinzentos, que insistiram na perseguição. Eles conseguem cercar o dragão. Sem rota de fuga, o monstro se defende. Alguns minutos depois, Mira lentamente abre os olhos e vê o bebê dragão enfrentando vários lobos ao mesmo tempo, lutando bravamente contra eles para proteger uma humana. Logo em seguida, ela fecha os olhos novamente e desmaia.
Depois de vencer a luta com um enorme esforço, já durante a noite, o bebê dragão continua fugindo com Mira sobre seus ombros, só que ele começa a atingir o seu limite físico. Felizmente, no momento em que ele está prestes a desabar, o dragão encontra a vila humana e clama por ajuda. Infelizmente, os humanos eles não entendem o que ele está dizendo e apenas ouvem os rosnados horríveis da criatura que ele realmente é. Assim, os homens escutam esse som, correm para fora todos armados com ferramentas de trabalho para se protegerem e um deles chega a cravar uma lança na perna do dragão. A pobre criatura não pode fazer absolutamente nada além de manter Mira sobre o seu ombro e implorar por ajuda. Felizmente, um dos homens reconhece que a pessoa carregada pela criatura é Mira e acalma todo mundo ali. Depois de insistir várias vezes e perceber que não conseguiria fazer entender o que ele estava falando, o dragão deita a mulher no chão e foge. Os homens rapidamente correm para verificar se Mira estava bom e tudo mais, e verem que ela estava no estado grave, chamam por Marielle. E enquanto isso, lá na floresta, sozinho, o bebê, ao menos ele se sente um pouco aliviado, né, por essa garota estar segura agora, mesmo que ele não possa falar o mesmo da sua coxa, já que o ferimento deixado pela lança é terrível. Nesse momento, ele aprende que não importa o que o dragão faça, ele ainda é um dragão. Como prêmio de consolação, a voz divina concedeu a ele um título de pequeno herói. Ao amanhecer, lá na vila para onde ela foi levada, Maria desperta ali, depois de um longo descanso, e encontra Marielle do seu lado. A elfa ela precisou levar ela para ali para poder ser tratada, porque a situação era grave o suficiente para que ela tivesse que usar magia branca em um nível que não utilizava tinha muito tempo. E além disso, Maria dormiu por 2 dias inteiros, o que mostra o quão severos foram os seus ferimentos. Enquanto tenta entender quem trouxe até a vila, Marielle resmunga que, como sempre disse, a humana não deveria ter deixado influenciá-la daquela forma. Falando nisso, Maria pergunta se os seus companheiros estão bem, e a amiga responde que Grant está morto. Seu corpo foi encontrado na floresta, e pelo que disseram, algo muito pesado caiu sobre ele. Ele também comenta que nunca imaginou que Dá tentaria lutar contra um dragão de pedra de novo, e agora parecia uma enorme estupidez. De qualquer forma, os homens não encontraram o corpo dele, mas julgando pela situação, ele provavelmente foi devorado. Acreditando ser a única sobrevivente, Maria não consegue conter as lágrimas ali, se culpando por não ter convencido Dá a voltar antes que tudo acontecesse. Por sua vez, apesar de tudo, Marielle está satisfeita com a sobrevivência da garota, especialmente porque sabe quanto Dá não é do tipo que se preze, né? Então assim, mesmo dessa forma, Maria acha que ele ainda não seja uma má pessoa, entendeu? Se tem algo que ela admira naquele homem é o fato dele ser sempre o primeiro a enfrentar os monstros que se aproximam da vila, e esse era um dos motivos pelos quais ele exercia tanta influência sobre as crianças. Só que algo muito diferente no dia em que eles entraram na floresta aconteceu. Maria tinha visto Dá discutindo com um homem da taverna apenas porque ele disse que Dá não era capaz de derrotar o dragão da pedra, já que ele já tinha fugido de um anteriormente. Irritado, o aventureiro argumentou que isso tinha acontecido há 10 anos e que hoje ele certamente era capaz de derrotar aquele monstro. Obcecado por isso, o homem foi atrás de Grants e Maria para poder juntarem ali com ele, né, nessa caçada do dragão. Segundo ele, Marielle tinha permitido essa expedição. Embora Mira tenha lembrado ele de que a elfa já tinha deixado bem claro que Maria não deveria acompanhá-lo caso tentasse enfrentar esse dragão de pedra, Dá usou uma chantagem emocional, dizendo que ele e Grants iriam atrás do monstro de qualquer forma e que se a mulher não fosse com eles, os dois poderiam acabar mortos. Preocupados com os amigos, Maria concordou em ir. Não teve jeito. Desde que Dá prometesse que recuaria, né, caso a situação se tornasse mais perigosa. Lamentando o que aconteceu, Marielle afirma que Dá morreu por causa do seu enorme ego. Por outro lado, ela comenta que o fato de Mary, de alguma forma, ter conseguido chegar até a vila, apesar de seus ferimentos graves, foi algo impressionante. Ela pergunta se alguém carregou de volta, e a elfa simplesmente diz que ela foi atacada por um monstro de fora da vila. Confusa, a garota só se lembra de ter perdido a consciência enquanto foi atacada pelo dragão de pedra e ter acordado só agora, então seria impossível ela ter retornado sozinha. Mas Marielle insiste que essa é a única explicação, já que nenhum aldeão entrou na floresta naquela noite além do trio de expedição. Na verdade, pelo que a elfa sabe, Maria foi encontrada inconsciente na estrada da vila e estava prestes a ser atacada por um monstro, mas Gregory conseguiu assustar a criatura e fazer ela fugir. Diante desses fatos, Marielle acredita que a amiga perdeu a memória depois de um trauma intenso que sofreu. Tentando se lembrar do que aconteceu, uma breve memória de um filhote de dragão lutando contra os lobos surge na mente dela. Então ela pergunta como é que era o monstro que a atacou, mas a elfa não fazia ideia, já que a criatura tinha desaparecido quando ela chegou no local. Falando nele, o pequeno herói desperta e se surpreende, percebendo que ele se recuperou completamente, né? Sua saúde está boa, algo que ele não esperava, considerando a gravidade dos seus ferimentos. No fim das contas, isso parece uma vantagem de ser um dragão, já que um humano jamais teria a mesma capacidade de regeneração. Preocupado com Mira agora, o dragão se pergunta como é que ela tá. Embora tenha salvado a garota, o filhote sabe que poderia facilmente ter sido morto por aquela criatura gigantesca, porque mesmo tendo ficado mais forte depois de evoluir, ele ainda não conseguiria competir com algo daquele nível. Tudo poderia ter sido diferente se ele fosse mais poderoso.
Por isso, o filhote de dragão é tomado por um forte desejo de se tornar mais forte. Movido por essa determinação, ele usa sua estratégia muito inteligente para atrair vários vermes das sombras para um único lugar e farmar XP. Nesse caso, ele pendurou um verme numa árvore, forçando a criatura a usar a habilidade para chamar os aliados, controlando assim o ponto exato onde os reforços apareceriam, o que de certa forma poderia ser chamado de armadilha perfeita. Por causa dessa ideia, o filhote de dragão foi recompensado pela voz divina com o título Caminho do Mal, algo que ele honestamente não gostou muito. Ainda assim, o pequeno não podia desperdiçar a oportunidade que ele criou, então ele foi direto atacar os monstros. Apesar de admirar a lealdade deles, por virem ajudar um amigo, o filhote de dragão incinerou todos, subindo para o nível 25, cumprindo os requisitos para sua próxima evolução. Empolgado, ele recebeu suas possíveis opções: mini dragão anjo e dragão criança de mármore ou dragão jovem da peste. Confuso, a primeira coisa que o filhote percebeu é que a última opção parecia bastante sinistra. Agora ele tinha mais uma dúvida: qual é, afinal de contas, a diferença entre mini e criança, ou entre dragão bebê e pequeno dragão? Felizmente, a voz divina apareceu explicando que ser um pequeno dragão não significa ser pequeno fisicamente, mas sim que ele não vai crescer além do tamanho atual. Pequenos dragões, eles sobem de nível muito rápido, mas são inferiores aos bebês em termos de habilidade e potencial de desenvolvimento. Em resumo, o pequeno dragão é um caminho curto, começa forte, embora não tão forte. Por outro lado, o dragão bebê já é um caminho mais longo, começa mais fraco, mas acaba sendo capaz de se tornar muito mais poderoso com o tempo. E aí a voz divina acrescenta que o tipo criança é uma versão aprimorada do bebê. O tipo mini, ele não possui muitas opções de evolução, mas as poucas que ele tem são gratificantemente boas. Por fim, o dragão pergunta o que significa o tipo jovem, mas a voz divina simplesmente só fica em silêncio, deixando ele quebrar a cabeça para decidir. O filhote então pede para explicação rápida sobre cada uma das 5 opções, e assim a voz divina começou. Mini dragão, pequeno, assim como o pequeno dragão, ele possui um crescimento lento, poucas rotas de evolução. Em troca, pode evoluir ainda mais caso demonstre potencial. Filhote considera essa opção terrível, justamente por causa do crescimento lento das poucas possibilidades, então ele descarta. Quando o mini dragão anjo, ele é um cara que tem um espírito auxiliar, esse dragão ele dedica a sua vida a ajudar os outros. Porém, apesar de ser um bom em magia branca, ele não é eficaz em combate. E quando ele avaliou essa opção, o filhote não gostou da ideia, porque ele seria muito fraco em batalha, mas ele lembra o quanto ele desejava ter magia de cura como a própria garota que ele salvou. Em seguida temos o dragão criança, que é a evolução natural do dragão bebê. Conforme ele cresce, ele fortalece as suas habilidades físicas, algo que agrada muito o filhote, já que esse é um caminho recomendado para a sua classe atual. Passando para o dragão criança de mármore, esses dragões ali, eles passaram por uma mutação. Eles possuem um padrão diferente, em forma de gota na pele. Eles detêm mais poder mágico do que a maioria dos outros dragões. E o filhote até considera essa opção, pensando que seria bom ter uma magia poderosa de longo prazo, além da mutação também que parecia algo especial. E por fim, o jovem dragão da praga. Esse aí que é o primeiro passo para se tornar um dragão maligno, que espalha desastres por onde ele passa. Embora sejam conhecidos por morrerem jovens, eles são extremamente inteligentes e podem assumir a forma humana, mesmo vivendo vidas solitárias. No final da explicação, o dragão bebê já estava, tapando os ouvidos, porque já não considerava mais essa opção por conta das suas características horríveis. Só que ele acabou ouvindo a parte sobre o poder assumir a forma humana, o que poderia dar uma grande chance dele entrar em vilarejos e tentar viver uma vida normal, sem levar uma lança cravada na coxa. A partir desse momento, ele pesa todas as possibilidades e fica preso num dilema cruel. Afinal de contas, todos sabemos, essa classe tem a praga no nome por um motivo, exatamente como a voz divina tinha dito. Por um lado, o lagarto sabe que aquilo parece uma péssima ideia. Ainda assim, ele se preocupa profundamente com Maria e deseja, mais que tudo, a capacidade de se transformar em um humano para poder viver a vida pura e honesta ao lado dos seus amigos. E caso tudo desse errado, ele sempre poderia simplesmente voltar ao normal. Com isso em mente, o bebê dragão decide, de uma vez por todas, se tornar um jovem dragão da peste. Depois da transformação, ao observar o seu reflexo na água, o pobre coitado começa a se arrepender, porque realmente parece um ser maligno. Então ele ouve a voz divina informando a sua habilidade de verificação de status, que tinha subido de nível, e agora ele podia analisar os detalhes da técnica que ele possuía. Além disso, a própria voz divina tinha atingido o nível 2, e o jovem dragão da peste adquiriu as habilidades de voo, poeira e também escama de dragão. Sua mordida evoluiu, para presas venenosas, e ele também recebeu vários outros poderes que acabaram lhe dando um pouco de dor de cabeça. Por fim, ele recebeu um título novo de Calamidade, o título de vilão, para quem sobe para o nível 2. Começa a ficar genuinamente preocupado com essa classe que ele escolheu então, e ao testar as suas habilidades, o dragão percebeu que ele não conseguia encontrar a transformação humana em lugar nenhum. Justamente a única coisa que ele mais queria era o que ele não encontrava. Desesperado, ele exigiu algumas explicações à voz divina, mas ela afirma que não pode fornecer esse tipo de informação no seu nível atual. Depois de se deitar por um tempo para refletir sobre tudo o que estava acontecendo agora, o jovem dragão da peste ele recolheu as coisas e tentou descobrir algumas informações.
Coisas importantes, né, como a identidade da voz divina. Mais uma vez, a resposta foi negativa e ela não podia fornecer esse tipo de dado para ele. Então o dragão voltou a sua atenção para a poeira da escama de dragão. A voz divina explica que ao bater as asas, ele pode espalhar um miasma debilitante, né, que afeta tudo ao seu redor. No nível máximo, ele seria capaz de envenenar nações inteiras apenas sobrevoando elas. Curioso é que o jovem dragão bate as asas e imediatamente mata uma flor próxima, percebendo que basicamente ele se tornou uma arma biológica ambulante. Em seguida, ele pede uma explicação sobre a sua habilidade de hálito pestilento, que consiste em soprar um hálito infectado no rosto do inimigo. Além de causar debuffs severos, a técnica é extremamente contagiosa, tanto que já exterminou uma civilização inteira no passado. Cada vez que se preocupa com a possibilidade de ser um vilão dessa história, o menino reencarnado pergunta se os títulos que ele recebeu são algo além de malignos, né? E a voz divina explica que o primeiro título é mini-herói, e ele é concedido àqueles que demonstram coragem, modéstia e cuja bondade pode um dia conduzir ele a um status heróico mais avançado. Esse título concede um leve aumento nos danos, né, de certos ataques e armas, além de influenciar profundamente o caminho evolutivo do dragão. Acreditando que ainda poderia escapar do caminho do mal se continuasse aprimorando esse título, o jovem dragão da peste pergunta sobre o título de vilão. A voz divina explica que ele é destinado a vilões diabólicos que deixam para trás montanhas de corpos. Rindo maldosamente enquanto contam quantas pessoas mataram nas suas vidas, esse título concede um pequeno aumento aos poderes do tipo sombrio, tornando o aprendizado de magia branca cada vez mais difícil e conduzindo uma taxa de regeneração, influenciando fortemente a trajetória evolutiva do dragão. Aterrorizado mais uma vez, o jovem dragão da peste se debate no chão, certo de que ele fez a pior escolha possível. Enquanto isso, Mira e Mariel de alguma forma verificam as pedras de proteção ali, espalhadas pela aldeia, responsáveis por criar uma barreira ao redor do território. Na realidade, essa barreira é um feitiço que desencoraja subconscientemente criaturas a atravessá-la. Só que ele é ineficaz contra monstros com forte determinação e objetivo muito claro em mente, o que faz Maria se perguntar ali por um momento. No fim das contas, aquela pequena criatura realmente estava tentando protegê-la. De qualquer forma, como aquela coisa conseguiu ultrapassar a barreira, Mariel de alguma forma precisa garantir que isso nunca mais aconteça. Assim, as duas seguem para a próxima pedra de proteção para que a elfa lance o feitiço sobre ela. Nesse momento, Maria admite ter um forte pressentimento de que foi salva por aquele pequeno dragão na floresta. A elfa pergunta se a humana estava desenvolvendo sentimentos por um monstro, e Mira rapidamente responde que não. Em seguida, ela explica que os monstros evoluem para diferentes formas e se tornam mais fortes à medida que isso acontece, podendo subir de nível ao alcançar outras criaturas. Cada tipo de monstro possui um nível máximo diferente, e quando esse pico é atingido, ocorre uma nova evolução. Essa hierarquia se repete infinitamente, tornando ele cada vez mais poderoso. Mira comenta que acha difícil acreditar que as pessoas do passado tenham descoberto a verdadeira natureza dos monstros. Mariel, no entanto, não entende esse comentário ali, de certa forma, já que ela mesma já tinha explicado tudo isso há 11 anos. A questão, segundo Mira, é que Mariel tinha apenas 5 anos na época, e era tão baixinha que precisava olhar para cima para poder encarar a elfa. Se sentindo ofendida, Mariel ali lança um olhar para ela, né? E claramente indica que poderia cometer vários crimes com ela sem o menor remorso. Mas deixando isso de lado, Mariel explica que, de tempos em tempos, surgem pessoas capazes de ouvir vozes divinas e compartilhar informações sobre os monstros, níveis e todo o resto, né, no geral. Graças a essas pessoas, como santos e heróis, que é a comunidade, né, de toda a humanidade, sabe tudo o que eles sabem sobre esse assunto dos monstros. Em resumo, toda criatura busca só poder e torna cada vez mais ferozes e perigosas com o passar do tempo. Se aquele dragão realmente salvou a garota, a elfa acredita que um dia as presas inevitavelmente se voltariam contra a humana, porque o monstro não é nada além de reflexos dos seus próprios instintos. Não é sábio depositar expectativas humanas em algo que não é humano. No final das contas, a coexistência, né, entre os monstros e os humanos é simplesmente incompatível. Falando nele, o jovem dragão da peste não desiste depois de perceber que ele estava no caminho para se tornar o vilão da história. Pelo contrário, ele promete a si mesmo que vai evoluir o mais rápido possível, tá? Para poder retornar ao caminho certo. Assim como nas histórias de Ice Sky, ele quer ser o herói, não o demônio, né? O rei demônio no final. Acima de tudo, ele precisa aprender a se transformar em humano para poder ir até a aldeia de Maria. Com isso em mente, o dragão inicia sua jornada em busca de XP para subir de nível e sair dessa situação o mais rápido possível. Só que a fase ruim continua perseguindo ele. Para piorar tudo, o pobre coitado acaba preso do nada numa teia enquanto ele caminhava tranquilamente pela floresta. E se aquela teia era forte o suficiente para conter um dragão, nada mais justo do que o responsável por ela ser igualmente forte.
Nesse caso, se trata de uma aranha gigante que surge para poder finalizar o seu jantar com a sua força de nível T. Preso agora, o dragão presume que derrotar um inimigo desse calibre seria um enorme desafio. Quando outra rajada de teia é disparada, ele percebe que precisa agir muito rápido. Então ele responde com o sopro do bebê, queimando a traseira da aranha que estava diretamente voltada para ele. Só que as teias ao seu redor também pegam fogo, forçando ele a rolar no chão para poder apagá-las, o que ao menos comprova que a habilidade de resistência do fogo existe. Para piorar a situação da aranha, ela agora está em chamas, ficando vulnerável ao ataque físico. Aproveitando a abertura, o monstro alado ataca com as suas garras venenosas e paralisantes. Mesmo assim, o ponto de vida aracnídeo ainda está pela metade. O que acontece é que o dragão conseguir derrotar essa criatura definitivamente não vai ser fácil. Se aproveitando da paralisia da aranha, ele foge o mais rápido possível. Mas como se isso não bastasse, no exato momento que a criatura se liberta do efeito, ela começa a perseguir o furtivo em velocidade máxima. Felizmente, o jovem dragão da peste ele se lembra de que ele adquiriu a habilidade de voar. Ele salta, bate as asas com toda a força, tentando se afastar de uma vez por todas. Mesmo assim, por algum motivo, ele ainda não consegue voar corretamente e é forçado a voltar para o chão, continuando a rolar para longe. 10 minutos depois de perseguição, ainda não terminou, tá ligado? E o dragão já tá lá desistindo da ideia de que a aranha vai ficar sem energia. Felizmente, a sua habilidade de rolamento sobe para o nível 3, aumentando sua velocidade de fuga e concedendo a ele o título de Corrida da Galinha. Mesmo irritado com esse título meio covarde, o lagarto de alguma forma não tem tempo para poder pensar nisso. Ele tá direto ali para um precipício, em alta velocidade, não tem tempo para ele parar. Ele já confirmou que a sua habilidade de voo não é confiável. De um jeito ou de outro, a única opção é rolar os dados. O mais rápido possível, ele sai e salta, na esperança de alcançar o outro lado, e ele consegue. Ele vai se impulsionando ali pelo momento, né? Ele abre as asas e finalmente consegue planar pelo menos até a outra extremidade do penhasco. Acreditando ter escapado da ameaça, o jovem dragão da peste olha para trás e percebe um pequeno detalhe. A aranha estava tecendo uma teia que atravessava o abismo. Sem demora, ela salta para frente e retoma a perseguição da mesma maneira que antes. Ao menos um consolo, né? O dragão aumenta o seu rolamento para o nível 4 durante essa fuga aí. E aí o lobo cinzento distraído aparece surgindo no caminho e é atropelado, concedendo 20 pontos de experiência. Graças ao título de ovo ambulante, ele recebe ainda outro bônus adicional de 12 pontos, subindo muito rápido de nível 1 para o nível 3. E o lobo, ele não foi a única vítima. Tudo que aparecia na frente dele continuava sendo esmagado, elevando o jovem dragão da peste até o nível 8, que era o suficiente, talvez, para enfrentar a criatura que estava perseguindo ele. Arriscando tudo, ele se vira para a aranha, decidindo testar suas habilidades, e aí ele vai e usa o veneno duplo, cujo efeito se desconhece, né? Ainda assim, a sua estratégia é simples, chegar perto o suficiente para liberar o hálito de bebê com a potência máxima. Só que a aranha libera ali, repentinamente, uma fumaça de duas cores diferentes. Provavelmente o tal do veneno duplo estava vindo dela. Graças à sua resistência, o dragão consegue se mover, mas precisa ficar atento e não se expor às substâncias por muito tempo. A aranha claramente espera que ele desmaie, né, para poder então ela atacar, e como ela não sabe que ele possui resistência, o dragão pensa em uma contra-estratégia, se fingir de morto para atrair o inimigo. Ele se sentiria um completo idiota, né, se aquilo não funcionasse, mas não custa tentar. O oponente cai na armadilha, então, e se aproxima o suficiente. Nesse instante, com o corpo ainda em chamas, o dragão aplica o golpe rasteiro decisivo, encerrando a luta de uma vez por todas. Com a vitória, o jovem dragão da peste alcança o nível 14, uma melhoria enorme para ele. Além disso, sua habilidade de respiração ofegante sobe para o nível 3, e ele adquire a habilidade Cauda de Dragão, por ter utilizado a cauda durante o combate. Mesmo assim, o dragão aguarda ansiosamente o anúncio da habilidade de transformação humana. Só que a voz divina encerra os avisos e abandona o pobre coitado à própria sorte. Frustrado, o pequeno lagarto voador ali pega um lobo, né, que ele atropelou e sai em busca de um abrigo para poder passar a noite. Em sua caminhada, ele encontra uma caverna e grita para verificar se tem alguém dentro, mas não tem resposta. Ele decide usar o local como um abrigo ali e acende uma fogueira para poder assar carne. Embora adore carne grelhada, o dragão reclama que o cheiro ainda está horrível. Então ele tem uma ideia de espremer sobre a carne ali as frutas, né, que ele encontrou mais cedo, que possuem um aroma apimentado e agradável. Depois disso, a experiência melhora em 100%. O dragão tem certeza de que ele acabou de descobrir uma forma de elevar as suas refeições a outro nível. Com a caverna bem localizada e poderia atrair alguns intrusos, o jovem monstro decide usar ela como base enquanto procura mais adequado algumas frutas vermelhas. Só que o ambiente é úmido, pegajoso demais para poder conservar elas, sendo melhor secar elas ao ar livre.
Apenas por esse pensamento, ele recebe o título de mestre-chefe, o que faz ele se sentir como se estivesse no Big Brother, tá? Sob vigilância constante. De barriga cheia, o mini-herói imagina como seria incrível se tornar popular na vida graças à sua culinária, mas logo ele se lembra que as suas garras afiadas e as presas enormes não são exatamente algo que um humano gostaria de ver. Antes de tudo, ele não pode se misturar com as pessoas enquanto for um dragão. Antigamente, ao menos, ele era mais fofo, né? Quando ainda era um dragãozinho. Agora, com presas grandes, olhos malignos e uma aura ameaçadora, ele chega a pensar que nem mesmo aquela garota seria capaz de conhecê-lo. Desesperado, o jovem dragão da peste passa ali implorando aos céus que lhe conceda a transformação humana, porque até aquele momento ele está preso no papel de vilão da humanidade. Só que as suas preces não são atendidas. Enquanto isso, numa taverna da vila, Mira descobre que Dawn foi visto lá com o Senhor Pertz enquanto pescava em um lago próximo. Segundo ele, em certo momento de pescaria, Dawn simplesmente passou por ali resmungando algo e entrou na mata. Os amigos do pescador acham que ele estava inventando a história, já que bebe todos os dias, né? O cara é meio louco, e mesmo assim, Bertz insiste que ele viu tudo claramente. Percebendo que Maria estava agindo de uma forma estranha, um dos homens perguntou o que houve, e Maria diz que não se culpa pelo ocorrido, afirmando que estava tudo bem e ia se retirar sem dar mais explicações. Sem perder muito tempo, ela diz a Marielle que pretende ir à floresta procurar Tal. A elfa imediatamente a põe dos pés no chão, alertando sobre o perigo. Além disso, se Dawn estivesse realmente vivo, né, ele já teria retornado para a aldeia. Mesmo assim, Maria sugere que ele tem que buscar ele de alguma forma, mas o ancião recusa isso, afirmando que não vai colocar a vida de alguém em risco. Ainda assim, vendo o desespero da amiga, Marielle promete pedir a Guilda dos Aventureiros para investigar esse caso. No dia seguinte, depois de comer e dormir bem, o jovem dragão da peste, voltando para ele agora, sente que ainda precisa evoluir muito para finalmente obter a habilidade de se transformar em humano. E ao lavar o rosto no lago, ele percebe algo estranho na margem da água, como se fosse uma gosma ou algo semelhante. No entanto, quando ele tentou analisar o estado daquela criatura, uma dor intensa atravessou sua cabeça. Ao mesmo tempo, a sua habilidade de visualização de status subiu do nível 3 para o nível 4. Mesmo assim, o dragão percebeu que ele não conseguia enxergar os atributos daquele estranho monstro gelatinoso. Justo naquele momento, o Slime tenta atacá-lo, mas ele consegue escapar antes que seja tarde demais. Então decide simplesmente deixar o Slime em paz. Depois disso, continua sua busca numa nova direção. Alguns minutos mais tarde, ele se depara com um vaso de aparência comum e pensa que seria bom para guardar algumas frutas. Porém, ao pegá-lo, ele salta imediatamente e se revela como um monstro de rank D, conhecido como Portortuga, sei lá. Uma mistura de um vaso com uma tartaruga ao mesmo tempo. Ele tenta derrotar ela usando seu golpe de dragão, mas mesmo acertando em cheio, quase não causa dano. Sid pensa que talvez não esteja se esforçando o suficiente, então ele golpeia com tudo que ele tem. Ainda assim, o Porto-Tortuga lá usa a sua habilidade de descanso e regenera completamente a sua saúde. O nosso protagonista começa a forçar ela, tentando usar uma força bruta, mas o seu casco é duro demais para ser quebrado, então ele definitivamente não vai funcionar. Ele se lembra de que trata de uma tartaruga terrestre, não marinha. Como essas tartarugas terrestres são conhecidas por serem péssimas nadadoras, ele simplesmente lança ela no rio e dá esse assunto por encerrado. O sistema anuncia que ele acabou de ganhar 36 pontos de experiência por derrotar ela e agora subiu para o nível 15. Algumas outras habilidades também aumentaram de nível, o que deixa ele um pouco satisfeito. Quando está prestes a continuar explorando a floresta, ele encontra outra horda de portortugas. Nesse momento, percebe que a primeira tinha chamado reforços antes de ser lançado no rio, e jogando pelas suas expressões fica claro que eles não estavam nada felizes ao ver a companheira jogada na água. Depois de alguns instantes, começa a se combinar, empilhando-se ali umas sobre as outras, mas isso não é algo que não possa lidar. Ele salta para o alto e arremessa uma contra as outras ali, e mais uma vez ganha 594 pontos de experiência, passando do nível 15 para o nível 30 numa única batalha. Ao ver isso, ele começa a se sentir um pouco orgulhoso. Ainda assim, fica irritado, porque sempre que derrota uma Portortuga, os cascos se destroem, que significa que ele nunca vai conseguir um vaso útil. Ele continua sua busca pela floresta e percebe, de alguma forma, que faltam apenas 10 níveis para sua próxima evolução, mas ainda não alcançou a transformação humana. Pergunta-se quanto tempo levaria para finalmente consegui-la. Caminhando por um tempo, mas de repente sentindo uma aura inquietante ao ouvir os passos ali pesados, esconde-se entre os arbustos para poder observar se viu e acaba vendo um urso gigante caminhando ao longe. Só que uma coisa estranha naquele urso tem, né? Ele tenta ver suas características e estatísticas agora, mas ele não consegue por estar longe demais. Apenas os detalhes ficam visíveis, e ao analisar, ele percebe que o urso é basicamente o mesmo ranking que ele, o que significa que pode derrotá-lo com esforço suficiente. O nome da criatura é Arcioso, indicando que ele tem uma forma de uso, mas é feito de argila, tá? Se de alguma forma ele conseguir derrotar esse bicho aí, talvez ele consiga moldar a argila e transformá-la num vaso para poder guardar os seus pertences.
Com o urso ainda não notando ele decide tentar um ataque surpresa. Salta da árvore, que estava prestes a atacar com seu punho de fogo, mas o urso se vira no último segundo e abre as garras, quase partindo ele no meio com um golpe devastador. Depois de se recuperar, ele usa sua velocidade e uma técnica que ataca ali para poder recuar e atingir o urso repentinamente, reduzindo quase que metade dos seus pontos de vida. Ao perceber isso, acredita que realmente ele tem chance de vencer. Porém, de repente, o urso usa suas habilidades de regeneração, curando todas as feridas e restaurando completamente a sua saúde. Diante disso, ele conclui que a melhor opção é continuar usando a técnica de atacar e recuar até que o urso fique ali sem mana e não possa mais se curar. Ele fez isso por um tempo e parece estar funcionando, mas quando estava prestes a lançar outro ataque, o urso solta um rugido e desencadeia uma tempestade de areia invisível. Espinhos afiados crescem ao longo das costas, impedindo ele de usar corretamente a sua técnica. E em seguida, o urso arranca vários desses espinhos com o próprio corpo e começa a lançar eles com projéteis mortais. Depois de desviar os ataques, ele percebe que alguns pedaços de argila se soltam dos espinhos e atingem o chão. Isso lhe dá uma ideia clara do que fazer. Quando o urso lança um outro espinho de argila, ele decide não apenas desviar. Em vez disso, ele pega o projétil, molda rapidamente a argila macia ali, usando as mãos dele, até formar uma esfera sólida e combina ela com seu poderoso ataque de meteoro, atingindo o urso diretamente, derrotando ele de uma vez por todas. Finalmente, ele derrota o Arcioso, e pouco depois a voz divina anuncia que ele ganhou 300 pontos de experiência e subiu do nível 30 para o 33. Além disso, agora ele tem acesso total à argila. Ele retorna para casa e começa a preparar cuidadosamente o vaso usando a argila coletada durante o combate. E enquanto o vaso é cozido e vai tomando forma lentamente, ele decide se aventurar de novo pela floresta para procurar algo para comer. Depois de explorar a área por bastante tempo, encontra várias plantas estranhas, selvagens e desconhecidas, cuja existência nem imaginava. Isso deixa ele, ao mesmo tempo, curioso e cauteloso, tá? Enquanto isso, Miria tá lá, né, aprofundando cada vez mais na floresta. Apesar de Mariel tê-la advertido claramente, né, para não ir sob circunstância nenhuma, a Maria está de alguma forma extremamente determinada a explorar o local. Se houver sequer uma pequena possibilidade de que o Dawes esteja vivo, cara, ela não pode ficar de braços cruzados enquanto ele pode estar sofrendo em perigo. Então ela tem certeza que, se o rumor que o ancião contou sobre ter visto Dawes é realmente verdade, ainda assim é uma grande dúvida e ela sabe que precisa tentar procurar ele por conta própria. À medida que ela vai avançando, ela encontra um verme sombrio, mas se defende muito rápido, e forçando ele a recuar com um poderoso ataque de fogo, lembrando a si mesma que ela se manteve calma ali, com a concentração, e vai conseguir atravessar a floresta em segurança. Enquanto ele está ocupado, aprendendo sobre diferentes espécies de frutas e vegetais, começando a se fascinar por elas, Maria continua avançando pela floresta em busca de Dawes. A cada passo que dá rumo às profundezas, sente mais medo. Seu coração bate cada vez mais forte. E ao chegar a certo ponto, decide que daria apenas uma olhada rápida nos arredores da sua aldeia antes de voltar para casa, repetindo para si mesmo que não vai além disso. Mais tarde naquela noite, ele retorna para casa e fica feliz ao ver que o vaso finalmente está pronto. Ele utiliza junto com os vegetais e a carne que reuniu mais cedo naquele dia. No mesmo dia, depois de terminar de se preparar a comida, ele experimenta imediatamente e diz que é a melhor que já comeu em toda a sua vida. Só que o recipiente que fez acaba sendo um pouco desconfortável para beber, e além disso apresenta alguns vazamentos. Por isso, decide que no dia seguinte vai fazer um recipiente um pouco melhor e mais confortável. Na manhã seguinte, ele vê-se numa carroça atravessando um vale. Dentro dela, viaja uma mulher chamada Princesa Meltia, que é despertada por dois aventureiros que a acompanham. Ambos olham em direção à floresta próxima e concordam que deve ser a mesma floresta que a guilda quer que eles investiguem. Enquanto isso, ele acaba de volta ali para poder caçar uns lobos, né? Esquarteja os animais e entra na floresta para poder estender as peles deles e deixar secando no ar livre. Porém, o mesmo grupo de macacos continua voltando e comendo parte da carne seca todas as vezes que deixam ali sem vigilância. E isso já começa a tirá-lo do sério. Pensando nisso, ele assume uma expressão maldosa e decide impregnar o próximo lote de carne seca com veneno, para que, quando os macacos vierem comê-la, eles acabem morrendo. Depois de tomar essa decisão, parte em uma jornada de encontrar as flores venenosas. Logo chegando num amplo campo cheio de plantas venenosas coloridas, porém perigosas, é então que se depara com algo completamente diferente, um tipo de monstro que nunca tinha visto antes. E ao avaliá-lo, descobre que se trata de uma princesa Aleccerta venenosa. O que mais chama a atenção é que a espécie possui apenas habilidades relacionadas ao veneno, e a Aleccerta venenosa, ela sai correndo assim que percebe a sua presença, levando ela a pensar que ele se assustou e fugiu. Só que pouco depois surge do nada, saltando sobre ele, mordendo seu pescoço e imediatamente volta a escapar. Nesse momento, o protagonista fica completamente confuso, perguntando-se por que ela teria mordido tão levemente e depois fugido sem terminar o combate. Mas então, uma enorme onda de veneno percorre subitamente todo o seu corpo. Não se parece nada com a que já tinha visto antes. Ele cai de joelhos e percebe que
sequer consegue mover os ombros. Pouco depois, desaba no chão, compreendendo finalmente que aquela tinha sido o plano de Lacerta venenosa desde o início. Pelo que ele consegue sentir, ele está claramente sofrendo muito mais dano do que deveria. O seu corpo ele parece muito pesado, sua respiração está ofegante, seus pensamentos estão ficando mais lentos. E ele entendeu uma verdade clara. Se ele continuar deitado ali sem pensar em fazer um plano, definitivamente ele vai morrer. Esse pensamento assusta o nosso dragãozinho, mas também força a mente dele a permanecer ativa. Ele ali meio que obriga a pensar cada vez mais a sua mente, perguntando a si mesmo o que ele pode fazer para sobreviver. Depois de um breve momento de reflexão, chega uma grande decisão. A única maneira de seguir em frente é aprender mais sobre o lagarto negro que o envenenou. Se ele entender melhor essa criatura, talvez ele encontre uma forma de neutralizar o veneno. E com essa esperança em mente, ele pede uma avaliação. A voz divina responde e começa a explicar, dizendo que a criatura é um monstro de rank D, conhecido por um estilo de caça extremamente cruel. Ele envenena a presa, depois foge, e aí, em vez de finalizar o ataque, ele aparece mais tarde. Quando o veneno faz efeito, né? Aí beleza. Só que a voz continua fornecendo algumas informações importantes, explicando que a criatura é conhecida como a Princesa do Veneno, produzindo um veneno dentro do próprio corpo, consumindo substâncias tóxicas ao longo do tempo. Só que tem uma fraqueza crucial. A voz divina revela que os fluidos corporais da Princesa do Veneno são o único antídoto conhecido para esse veneno. Ouvindo isso, tudo muda para ele. Naquele momento, ele entende totalmente a situação. Se ele quiser viver, ele precisa capturar a Princesa do Veneno viva e usar os fluidos corporais para poder se curar. Não tem outra opção. Graças a essa habilidade de resistência a veneno, ele ainda está completamente indefeso. Mesmo com o corpo fraco, ele consegue se mover um pouco, usando ali a força que lhe resta, e ativa a habilidade de rolar e começa a se deslocar pela floresta. Como esperado, a Princesa do Veneno não perde o interesse. Ela também utiliza a habilidade de rolar para se manter na frente dele, e de repente ele é atingido por uma estaca de terra. E então percebe que a Princesa do Veneno também pode usar essa habilidade. Ele continua rolando por um tempo ali, forçando ela a seguir em frente, mesmo enquanto sua visão fica turva. Enquanto a lembrança atinge ele do nada, ele se recorda do penhasco do qual ele saltou anteriormente, quando estava lá sendo perseguido pela aranha gigante. Essa memória deu uma ideia para ele. E aí, o nosso querido Prota decide usar o mesmo truque de novo, dessa vez contra a Princesa do Veneno. Reunindo cada resquício de força que ele ainda possuía, ele começou a rolar cada vez mais rápido, e no último segundo, ele se vira e empurra a Princesa do Veneno do penhasco. Enquanto ele começa a cair, o lampejo de alívio passa pela sua mente ali, mas esse alívio rapidamente se transforma em pânico, porque ele se lembra que os fluidos dela que são o que ele precisa para sobreviver. Se ela morrer de queda, ele vai ter selado o próprio destino. Sem hesitar, ele vai lá e salta do penhasco atrás dela também. E no ar, o veneno volta a percorrer o seu corpo, atingindo ele com mais força do que antes. Sua força desaparece muito rápido. Seus membros parecem que estavam prestes a parar de funcionar a qualquer momento. E mesmo assim, ele se recusa a desistir. Reúne o último do seu poder, usa a força de uma habilidade de sopro, a explosão impulsiona, né, os dois para cima com força suficiente e por pouco eles conseguem retornar ao solo firme. No momento em que eles pousam, o seu corpo finalmente cede. O veneno já causou danos graves e ele não consegue mais permanecer consciente. Ele desaba no chão enquanto a Princesa do Veneno acaba caída sobre o seu peito. Longe da floresta, Mira é mostrada retornando para a vila, né? Ela passou um longo dia procurando pelo amigo que estava perdido, chamando o nome dele, verificando todos os lugares que conseguia imaginar. Mais uma vez não encontrou absolutamente nada. E de repente, Maria ouve a voz de Marielle, chamando ele de longe. Ela não quer que Marielle descubra, né, que esteve andando escondida pela floresta. E aí, se Marielle soubesse, certamente vai repreender ela. Agindo rapidamente, Mira vai lá, Mira sai da mata e caminha em direção à voz. Quando encontra Marielle, coloca uma expressão calma no rosto e cumprimenta como se nada tivesse errado. Marielle parece aliviada, né, no momento em que vê Mira de alguma forma, e ela explica que não via há algum tempo, começou a ficar preocupada, disse que procurou por toda parte, mesmo assim indo para a casa dela, não encontrou nenhum sinal dela, por isso perguntou diretamente aonde ela esteve durante esse tempo todo. E a garota não quer que Marielle saiba a verdade, especialmente porque esteve procurando pelo seu companheiro lá, sozinha, né? Ela falou que estava com um leve resfriado mais cedo e decidiu dar uma caminhada para clarear a mente, tomar um pouco de ar fresco. Marielle escuta, mas não fica totalmente tranquila. Algo na resposta da garota parece muito estranho. Ela tem uma sensação de que Mira de alguma forma está procurando na floresta novamente. Como antes. Por causa dessa suspeita, ela pergunta diretamente se esteve buscando Dawn na mata. E aí ela nega, sem hesitar. Repete que saiu para caminhar só porque não estava se sentindo muito bem. E ao ver o seu semblante sério, Marielle não tem provas para contestar. Sem outra escolha, ela aceita a resposta e decide acreditar nela. Mudando de assunto agora, Marielle menciona uma nova informação. Diz que ouviu que um grupo de aventureiros que estava a caminho para poder inspecionar a floresta e procurar por Tão. Conta a Mira que profissionais estavam cuidando disso agora, então não tem razão para se preocupar tanto. Ela aconselha gentilmente a deixar as buscas nas mãos
de quem sabe, né, e focar em se manter segura. A garota concorda com a cabeça ali, escutando isso tudo, embora a preocupação ainda preencha o seu coração. Enquanto isso, lá nas profundezas da floresta, nosso dragãozinho desperta lentamente. À medida que sua visão vai se ajustando, ele percebe a princesa Veneno sentada na sua frente. A princípio, imagina o pior, acredita que ela tenha ficado para devorar ele, e agora que o Veneno deveria ter matado ele, as coisas acontecem. Só que quando ele tentou se mover, ele percebeu uma coisa estranha. Seus braços não estavam mais pesados, a dor ardente do veneno desapareceu. Então, tudo começou a se encaixar. A princesa do veneno não ficou ali para comer ele. Ela deu a ele o antídoto. De alguma forma, usou seus próprios fluidos corporais para salvar sua vida. E com essa realização, ele entende outra coisa também. Depois que ele saltou do penhasco para salvar ela, a princesa do veneno deve ter passado a gostar dele. Em vez de ver ele como uma presa, agora enxerga de uma maneira diferente. Naquele momento silencioso, um vínculo começou a se formar entre os dois. Esse era o início de uma amizade estranha, mas uma amizade genuína. Mais tarde, ele decidiu levar ela para sua casa e, quando chegaram, prepararam um jantar simplesmente para os dois. E enquanto se sentam comer juntos, ele sente algo que não sentia há muito tempo: conforto. Percebe que é a primeira vez em muito tempo que come com outra pessoa. A solidão que vinha sentindo, né, começa a desaparecer lentamente. E depois que eles passam mais tempo juntos, um pensamento corre na cabeça dele. Nenhum dos dois tem um nome. Ele começa a pensar em como poderia chamar a princesa do veneno. Muitas ideias vêm e vão, mas depois de um tempo ele percebe que os nomes não são realmente necessários. O que importa é que eles se entendam ali e não estão mais sozinhos, né? A partir daí, ele e a princesa veneno se tornam cada vez mais próximos. Com o tempo, se transformam em verdadeiros parceiros e passam a caçar juntos. Aprendem a se mover em muita sincronia e saber quando atacar e quando recuar. À medida que os dias vão passando, a presença dela começa a parecer mais normal para ele. Já não era estranho ter ela por perto. Pelo contrário, parece natural, como se fosse assim que as coisas deveriam ser agora. Tem uma coisa, inclusive, da qual ele ainda tem dificuldade de se acostumar. A princesa do veneno, ela não gosta de comida comum. Ela se recusa a comer qualquer coisa que ofereçam para ela. Em vez disso, prefere apenas plantas venenosas que crescem no fundo da floresta. O cogumelo venenoso tem um cheiro muito ruim. E querendo que ela pare, o nosso querido Prota usa o sopro do bebê para poder queimar ele antes que ela possa comê-lo. No momento em que faz isso, a princesa fica claramente chateada. E aí, o Prota imediatamente entende que ele cometeu um erro. Para ela, aquelas plantas não são comidas perigosas, são uma fonte de força. Queimar elas é como se fosse atacar algo importante para ela. Então, para compensar, ele promete conseguir mais depois. Antes que pudesse pensar em encontrá-las, algo inesperado acontece. Do nada, uma presença poderosa surge. Um monstro raro, conhecido como Cabeça Gêmea, aparece e bloqueia o caminho deles. A criatura tem duas cabeças, cada uma com uma cor e expressão diferente. Pelo jeito que encara, ficou claro que estava procurando uma luta. O dragãozinho congela por um breve momento, porque, é um monstro que ele nunca viu antes, e rapidamente percebe uma aura forte emanando dele, sentindo o perigo. Ao observar com mais atenção, percebe que ele possui várias habilidades especiais, como gravidade, e isso abala a sua confiança. Ele não tem certeza se pode derrotá-lo ou algo assim e tudo mais, e a dúvida começou a invadir a sua mente. Mas ele não deixou que isso tomasse o seu controle. Mesmo em perigo, bem diante deles, nem ele nem a princesa do veneno estavam dispostos a desistir. Eles trocaram um pouco de olhares rápidos, silenciosos ali, e concordaram em lutar juntos. Formam um plano simples. Ele enfrentaria a cabeça gêmea diretamente e manteria sua atenção, enquanto a princesa do veneno se esconderia em uma árvore esperando um momento para atacar com seu veneno. Ele avança primeiro, atacando ali para poder testar sua força, né, botando o monstro à prova, e a cabeça gêmea responde imediatamente contra-atacando com uma força suficiente para empurrar ele para trás, obrigando ele a recusar e recuperar esse equilíbrio. Antes que ele pudesse reagir novamente, a cabeça azul abre a boca e começa a conjurar magia. Um círculo mágico brilhante aparece sob seus pés, e no instante, a gravidade do seu redor ali começa a mudar drasticamente, aumentando. O seu corpo foi lançado contra o chão. Enquanto a gravidade se torna quase que insuportável, ele se sentiu 100 vezes mais pesado do que o normal e lutou pra caramba para se movimentar, com os músculos gritando sob pressão. Quando parece que estava preso, a princesa do veneno fez um movimento e, a partir do esconderijo, ela disparou um dardo de argila coberto de veneno contra a cabeça gêmea. O ataque interrompeu o feitiço e o efeito da gravidade desaparece, libertando ele. Assim que recupera o controle do corpo, ele salta no ar de novo com uma força que lhe resta e libera o sopro do bebê diretamente contra a cabeça gêmea, acertando em cheio. Ele espera que o seu ataque seja suficiente para derrotar o monstro, porém, para o seu choque, a cabeça gêmea ela regenera a sua vida diante dos seus olhos e aí, apesar de surpresa, não entra em pânico. Pelo contrário, ele sente um certo alívio, né? Nesse confronto, aprendeu algo muito importante. Agora entende que a cabeça azul é responsável por conjurar magia, enquanto a vermelha cuida dos ataques físicos. Com esse conhecimento, ele já sabe que o próximo movimento vai ser mais estratégico. Então, o nosso prota começa a avançar novamente sem hesitar. A cabeça vermelha se projeta para frente e morde, e a dor atravessa o seu corpo,
mas ele não grita. Era exatamente isso que ele planejava. Enquanto a Cabeça Vermelha estava concentrada em morder ele, ele gira o corpo e dá um golpe poderoso de gancho ascendente direto na Cabeça Azul. O golpe atinge em cheio, desequilibra a Cabeça Azul, e essa é a pequena abertura que a Princesa do Veneno precisava. Ela salta do seu esconderijo e morde a Cabeça Azul, aplicando a mordida venenosa direta. Cabeça Gêmea ruge de dor e ativa imediatamente a sua habilidade de regeneração. Só que no início parece que os ferimentos estavam cicatrizando, mas algo estranho acontece. Mesmo com a carne se regenerando, os pontos de vida do monstro continuam caindo. O veneno é muito mais forte do que sua capacidade de cura. Ao ver isso, ele sente confiança pela primeira vez. Então tem certeza de que agora a vitória está sob o alcance deles. De repente, o Cabeça Gêmea faz algo que ninguém esperava. O veneno se espalhou apenas por um lado da cabeça, que era azul. Para impedir que se espalhasse ainda mais, a Cabeça Vermelha morde e arranca a outra cabeça completamente. E aí ele fica paralisado em choque, pô, nosso prota, incapaz de acreditar que não acabou. Ele viu literalmente um autocanibalismo. Um momento depois, sente um pequeno alívio e sem a Cabeça Azul, o monstro não pode usar mais magia. Mas o alívio não dura muito. Acontece que, sacrificando uma das cabeças, faz parte das habilidades especiais do Cabeça Gêmea. A Cabeça Azul, mesmo arrancada, ainda estava viva, e ela atinge o chão imediatamente, começando a se mover sozinha. Sem perder tempo, ela se vira e começa a perseguir a Princesa do Veneno. Cara, ele tenta correr atrás dela, mas a Cabeça Vermelha bloqueia o seu caminho, e ele vai ficando sem força para poder lutar. Sem magia em jogo, a batalha se torna um teste de força pura e técnica. A Cabeça Vermelha ataca ferozmente, mordendo e investindo com tudo que ela tem, e ele responde com movimentos firmes, contra-ataques precisos, se recusando a recuar. A luta não dura muito. Usando essa experiência, esse timing aí, ele encontra uma abertura e libera sua técnica quebra-nozes. O ataque acerta perfeitamente, encerrando a vida da Cabeça Vermelha de uma vez por todas. Quando o silêncio se instala, o seu coração começa a disparar de novo. Ele se lembra da outra cabeça, e o pânico invade, percebendo que a Princesa do Veneno ainda está em perigo. Ela é a única amiga que ele fez desde que ele chegou nesse mundo, e nesse momento, ele não se importa em voltar a ser um humano, nem em ganhar novos poderes. Ele implora silenciosamente aos deuses para que ela ainda esteja viva, e ele procura desesperadamente pela área, e depois do que parece uma eternidade, finalmente ele vê um movimento. A Princesa do Veneno sai rastejando de trás de um arbusto, gravemente ferida, mas ainda está viva. O alívio invade o corpo dele. Antes que ele possa alcançá-la, a Cabeça Azul surge de repente por trás, avançando para dar o golpe final, e ele reage sem pensar, usando apenas a mão nua, sem nada, ele agarra a Cabeça Azul e esmaga ela com toda a sua força, encerrando a ameaça de uma vez por todas. Quando tudo finalmente acaba, ele corre até a Princesa Veneno, puxa ali os seus braços e ele a segura com força e diz que não se importa mais em se tornar um humano. Diz que está sendo bem um dragão agora, desde que ele possa ficar do lado dela. Naquele momento, a voz do sistema ecoa na sua mente, anunciando o aumento dos seus atributos, e em seguida acrescenta uma última mensagem. Ele desbloqueou a transformação humana. Seus olhos se arregalam de choque ouvindo aquilo tudo, e enquanto isso, lá na vila, Maria e Marielle estão lá ocupadas se preparando para a chegada dos aventureiros. Maria acaba perguntando ali sobre que tipo de pessoa eles seriam, já que a vila raramente recebe visitantes, né? E nesse instante houve uma batida na porta. Momentos depois, os aventureiros entram, mas assim a gente finaliza o episódio 5. E se você quiser acompanhar mais, quiser saber mais sobre o nosso dragãozinho, se ele conseguiu salvar a Princesa do Veneno e conseguiu a transformação humana completa pra gente ver, fica comigo. Se inscreve no canal e ativa o sininho, cara. Capricha no like aí pra dar aquela força. E vamos que logo tem novas histórias por aqui. Tamo junto demais, família. Aquele forte abraço e eu te vejo na próxima. Valeu!